Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a utilização do calcário no cultivo dos calários. Calcário, para quem não sabe, é um pó de rocha, não é um produto tóxico, tá? É um produto quanto mais fininho melhor, para que as plantas possam absorver e que ele possa fazer o trabalho dele que ele faz de correção de acidez. Melhor, né? Ó, um pozinho bem fininho, mas ele não chega a ser uma maisena não, tem uma areinha. Então, quando vocês adquirirem o seu calcário aí, quanto mais fininho ele for, melhor será. Qual é a função do calcário? A função primordial que se usa ele na agricultura é para fazer a correção da acidez do solo, porque o solo brasileiro, de um modo geral, ele é bem ácido, né? E então algumas culturas exigem que se use o calcário para fazer a correção da acidez desse solo, para que as plantas se desenvolvam adequadamente. Qual é a questão do calcário no cultivo dos caládios? Os caládios são plantas que elas apreciam um substrato, um solo, um local um pouco levemente ácido. Então, a gente usa calcário no cultivo dos caládios, algumas pessoas não usam. Eu faço uso do calcário pelo seguinte: o calcário ele não é utilizado apenas com função de corrigir acidez. Ele também fornece cálcio e alguns tipos de calcário, né? Esse aqui, por exemplo, que eu utilizo é o calcário dolomítico. Ele tem uma boa quantidade de magnésio. Então ele adiciona ao substrato ou ao solo uma quantidade de cálcio e magnésio que a planta vai utilizar para poder se nutrir e a gente ter uma planta mais forte, mais resistente, mais saudável. Só que tem aquela questão, ele altera o pH do substrato, altera o pH do solo, do local onde a gente vai cultivar. Então a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado quando a gente vai utilizar esse produto no cultivo desses tipos de planta, dessas aráceas, dos caládios em específico, né, que a gente está tratando aqui. Qual é a dosagem que se usa normalmente para poder, num cultivo de um modo geral no Brasil, é utilizado em torno de 200 a 300 gramas por metro quadrado. Como a gente vai fazer o uso no cultivo do caládio, é bom a gente usar no máximo, estourando, se for num canteiro, no chão, eu vou depois estar mostrando para vocês, no máximo 100 gramas. Eu já pesei já numa vasilhinha, que o grama não corresponde à medida em volume, né, em ml. Como é um pó de rocha, um pó de pedra, então ele é um pouco pesado. Então eu pesei e marcou 80 ml. Se a gente for utilizar num canteiro, a gente vai utilizar 80 ml por metro quadrado. Se a gente for utilizar na preparação do substrato, a gente vai estar utilizando em torno, eu utilizo aqui no cultivo, em torno de 8 gramas para cada 10 litros de substrato. Então eu medi, eu tenho uma balancinha aqui de precisão aqui em casa, para quem não tem, eu medi 8 gramas, dá em torno de 5 ml. Em casa, no dia a dia, se você quiser utilizar para medir, você pode utilizar também na preparação do substrato, né? Depois a gente vai estar gravando um vídeo mais específico sobre isso, na utilização do substrato, principalmente quando a gente for fazer o substrato, para poder utilizar naquele canteiro que eu montei com pedras, e nós reutilizamos pneus já de descarte, né, para montar aquele jardim bonito. Aí ali naquele substrato a gente vai fazer o preparo, eu vou estar detalhando melhor sobre isso. Então
para 10 litros de substrato a gente vai usar 5 ml de calcário, que corresponde a 8 gramas. Se a gente for utilizar a colherzinha de medida, tem gente que gosta de utilizar, né? Já vem marcadinha 5 ml. Também corresponde a uma colherzinha de chá. A colher de chá é aquela que tem, aqui está faltando uma colher. Aqui nós temos 3 colheres. Temos a colherzinha de café, a de chá tem uma intermediária que é de sobremesa e a de sopa. A de chá é essa que é um pouquinho maior que a de café. Então é uma colherzinha dessa, não é uma montanha não, tá gente? Senão o substrato vai ficar muito básico, em vez de ajudar vai prejudicar a sua planta. É rasinha. Quando a gente usa medida de colher, a gente coloca de uma forma, ó, vou exemplificar aqui para vocês. De uma forma que fica assim, uma quantidade bem rasinha assim, ó, na colher. Corresponde a 5 gramas. Ou uma maneira muito prática também, eu acredito que acessível a praticamente todas as pessoas, é a tampinha de garrafa PET, de refrigerante, de água mineral. Essas tampinhas, elas têm rasinha 5 ml. Então eu também posso estar utilizando ela para preparar o substrato. Para 10 litros de substrato, a gente vai lá, pega uma tampinha dessa, de calcário, rasa e coloca. Nunca mais do que isso. É isso ou menos, porque o caládio, como eu falei aqui agora há pouco, ele aprecia um substrato levemente ácido. E a gente vai utilizar esse calcário no cultivo. A dica de ouro é que a gente vai usar esse calcário não para neutralizar o substrato. A gente vai usar para fornecer uma fonte de cálcio e magnésio para que essas plantas se desenvolvam mais robustas, mais fortes, mais saudáveis. E aí vai ver mais cor, mais folha, mais flor, mais raízes, mais tudo, né? Então, agora a gente vai fazer um videozinho prático mostrando como fazer isso no canteiro. Eu já deixei aqui separado nesse potinho aqui, ó. Eu pesei 100 gramas. Eu vou utilizar 100 gramas. Eu vou cortar esse vídeo, vou levar vocês ali e vou mostrar como que a gente faz isso. Para também facilitar, para que fique fácil a compreensão, eu separei um pedacinho de bambu. A gente pode pegar o metro, né? Quem tiver. Quem não tiver pode pegar uma fita métrica. Ou quem quiser pode for uma área maior e já tiver prática, e é só utilizar direto. Quem não tem muita prática, aí eu vou passar esse meio aqui para não ter erro. Eu peguei um pedacinho de bambu de 1 metro para a gente ver como que funciona isso na prática, na aplicação do canteiro que a gente está montando no jardim aqui, que está ficando muito chique. E no próximo vídeo a gente já vai montar o primeiro canteiro com umas plantas top. Eu espero que vocês gostem. Então agora eu vou dar um pausezinho no vídeo aqui, que eu vou levar vocês comigo lá no local onde eu vou espalhar esse calcário para a gente ver isso na prática. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa área aqui. Eu deixei um pedacinho só sem aplicar o calcário, que eu já tinha feito isso alguns dias atrás, em todo o local que a gente vai fazer o jardim de caládio. Então eu trouxe vocês aqui nessa área onde eu deixei um pequeno espaço sem aplicar, para me mostrar para vocês como eu faço. O ideal é que essa aplicação do calcário ela seja feita em torno de 45 a 60 dias antes do plantio do caládio, né? Da inserção das plantas no local onde a gente vai fazer o cultivo. Mas não tendo sido feito isso, se for usar uma técnica de plantio como eu vou usar aqui, que vocês vão ver no próximo vídeo ali,
também não tem problema nenhum. Pode fazer a aplicação do calcário e já plantar o caládio em seguida, porque o método de plantio que eu vou usar nesses canteiros aqui, a planta ela não fica lá dentro dessa terra não. Então a gente vai ver isso no próximo vídeo direitinho. Para facilitar esse local aqui, ó, aonde a terra está revirada, eu utilizei uma cavadeira, eu já revirei essa terra todinha, tá? Com a cavadeira, vocês podem utilizar a ferramenta que vocês acharem melhor aí no caso de vocês. Se não quiser revirar a terra também, não tem muito problema, só que se revirar vai facilitar a penetração das raízes depois e a penetração das águas da rega, da chuva, vai favorecer o cultivo. Eu revirei essa terra em 20 centímetros. O ideal é a gente espalhar o calcário na superfície todinha primeiro, para depois revirar a terra, e assim o calcário ele se mistura a essa camada de 20 centímetros e ele não fica muito concentrado numa parte só, entendeu? Então como que a gente faz isso? Aqui a gente utiliza, eu separei aqui para mostrar para vocês. Para quem não tem muita prática com essa questão de área, eu peguei 4 bambuzinhos de 1 metro cada um. Eu vou ajeitar aqui, eu tô com a câmera na mão aqui sozinho. E eu vou fazer aqui de um jeitinho bem artesanal, mas que facilita bastante para vocês aí, para quem não tem muita prática com essa questão de metro quadrado. Esses bambuzinhos que eu separei aqui, eles já foram cortados com 1 metro cada um. Cada bambuzinho desse tem 1 metro de comprimento. Então o que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado nada mais é do que uma área, um espaço que tem que ocupa a área, o tamanho de um quadrado de 1 metro de lado. Entendeu? Então fica facinho. Aí o que a gente faz? Tendo já a noção desse espaço, tendo o calcário na mão, eu vou até colocar aqui o vídeo no tripé para facilitar um pouquinho para vocês verem eu jogar o calcário ali. Pronto. Tendo feito isso, a gente pega a nossa vasilhinha, nossa porção. Quem já tem prática, tirar do sol para não atrapalhar muito a visão. Quem já tem prática, com o tempo a gente vai pegando a prática, né? Quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu nem utilizo essa medida exata não. Eu já tenho uma prática na mão assim, ó, quanto que dá mais ou menos os 100 gramas de calcário. E já tenho também na mente o espaço assim. A gente sempre erra para menos. Por exemplo, se eu tivesse dúvida que aqui na minha mão tem 100 gramas, não tem, ó, porque sobrou um pouco. Eu usaria só isso. É melhor eu errar para menos do que para mais. Porque eu torno a repetir, o caládio ele necessita de uma região levemente ácida e a gente está utilizando isso aqui para favorecer a nutrição da planta. Além do que também eu montei o jardim no local onde tem umas frutíferas, então eu faço essa correção que facilita uma planta e outra sobreviver juntos ali. A gente pega o calcário e espalha na superfície de forma levemente homogênea, o mais homogêneo possível. Esse espaço de 1 metro. Prontinho. Normalmente isso é feito quando a terra está dessa forma aqui, ó, sem revirar, aqui nesse caminho de passagem. Aí depois da gente espalhar, a gente pega alguma coisa e revira de forma que esse material ele se incorpore no meio da terra. É bom que a gente faça isso no período
que a gente saiba que vai cair água de chuva logo em seguida, para que a água da chuva bata nesse pó de rocha e ele já começa a incorporar na terra e reagir. Caso isso não for acontecer no local de cultivo de vocês, também não tem muito problema, vocês podem pegar um regador ou uma mangueira, né? E jogar água assim para ele já incorporar e começar a reação dele e já começar a fazer o trabalhozinho que ele precisa fazer e começar a liberar os sais. Então, meus amigos, não se esqueçam, assim que fizer isso, a gente joga água, né? Torna a repetir, ou espera a chuva. Como tem uma previsão de chuva, uma boa chuva para cair daqui entre 2 a 3 dias, então não vou estar fazendo isso. Até porque eu não vou pôr aqui o caládio nesse período. A gente vai começar o canteiro lá da frente até chegar aqui. O substrato, né? Os 5 ml ou 8 gramas de substrato, que dá uma tampinha de garrafa, quando a gente montar esse jardim aqui, os caládios já estão lindos. Nossa, eu tô doido para mostrar para vocês. Tô doido que isso aqui fica pronto, bem colorido. Quando a gente fizer o substrato para poder encher esses anéis e colocar as plantas, aí eu vou mostrar para vocês o tipo de substrato que eu vou usar aqui e vou falar novamente nesse calcário que eu vou usar aqui também, né? Como aqui as plantas estarão confinadas nesses anéis, é como se elas estivessem plantadas em vasos. Então eu vou colocar 5 gramas a cada 10 litros de substrato. Vou aproveitar que eu estou aqui com vocês para mostrar uma coisinha. A gente tem um pé de abil aqui, ó. E nesse pé de abil eu plantei um chifre de veado, um platicério. Olha só. Ali tem umas telhas que eu vou fazer vou fechar aqui esse espaço pra gente poder ficar direitinho. Tem um platicério aqui, um chifre de veado, então agora na época da seca eu jogo água nesse platicério. Aí o que aconteceu, gente? Olha isso aqui. Eu tinha colocado um bulbo, um tubérculo de caládio Pink Baby aqui. Olha o tamanho dessa folha. E ele já brotou antes dos outros, né? Antes das chuvas. Agora vai começar a época da chuva, já até deu uma boa chuvada aqui. E já estão despertando. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo o canteiro mesmo de Pink Baby, que vai ficar chiquérrimo lá. Vai ficar lindo, tá despertando. Então olha só que coisa linda. Olha perto da minha mão aqui, ó, o tamanho dessa folha. Que coisa maravilhosa. Belíssimo, né? Não, o Bernardo até fez um videozinho mostrando para vocês. E eu vou mostrar também aquele arranjozinho que eu fiz lá, que é de Pink Baby também. E uma curiosidade, né? Vou aproveitar o videozinho aqui e vou mostrar para vocês de bônus falando sobre o Pink Baby. Quando ele está plantado num local bem sombrio, ele tem um rosa bem claro, tendendo a cair quase para o branco, ó. Essa folha mais jovem aqui, a gente vê que ele é quase branco, tá vendo? Quando pega um pouquinho mais de luminosidade, olha só o que acontece. Eu fiz esse arranjo aqui para poder enfeitar nosso cenário, né? Então eu coloquei algumas mudinhas de Pink Baby aqui, que aqui são bebês, tá, gente? As folhas estão desse tamanho, mas essas plantas são todas bebês. As adultas mesmo estão no chão ali, que elas ainda vão brotar. Olha só como já mudou o tom de rosa. Já está um rosa um pouquinho mais intenso. Eles mantêm a transparência deles, porém o tom do rosa ele fica um pouquinho mais intenso devido à luminosidade, né? Mas o show mesmo do Pink Baby a gente vai ver aqui nesse canteiro, olha. Eu vou levar vocês lá.
Para quem viu os vídeos anteriores, já sabe que eu tenho já alguns caládios plantados aqui no chão, né? Que inclusive foi plantado com uma técnica diferente da que faremos agora nos novos espaços. Que já está tudo trabalhado com calcário, já está tudo no ponto de receber as plantas. Mas esse canteiro aqui ele é mais antigo. Esse canteiro aqui ele já deve ter em torno de 3 anos de idade. Então os tubérculos eles já estão mais maduros. Já são tubérculos bem maiores. Caiu uma boa chuva aqui, graças a Deus, deve ter uns 5 dias. E olha o que aconteceu. Nossa, eu tô assim, meu coração tá palpitando de alegria. Olha isso, gente. Na época da seca parecia que não tinha nada aqui, né? Isso aqui, quando brota, é igual papel de seda. Eu vou trazer vocês para verem quando estiver brotando. Olha ali, ó. O canteiro aqui, na verdade, ocupava todo esse espaço que está cercado. Nós não vamos ter ele completamente cheio, porque eu repassei algumas mudas dessas para algumas pessoas. E eu vou deixar o canteiro de Pink Baby, como a gente vai ter outras variedades aqui, um pouco menor então. Mas olha só que coisa linda. Tudo já pipocando, querendo sair da terra. O caládio renda também. Vou dar esse bônusinho aqui também, que eu estou muito alegre, muito emocionado. Eu cerquei com pedra para a gente não pisar em cima, no local das plantas, mas eu até errei o local ali, ó, tem até brotando para fora, eu tenho que ajustar. Esse aqui é o renda. Ele também tem uma transparência muito linda. Não tanto quanto Pink Baby, porém é em tom de branco, já está tudo saindo. Essa primavera vai ser muito colorida. Então eu vou finalizar por aqui com essas imagens para vocês. Mandar um beijo para todos e até o próximo vídeo, que eu não sei se vai hoje ainda, né? O próximo vídeo, mas ele vai ser gravado hoje, que eu já vou começar o trabalho aqui nesse espaço. Esse espaço aqui ao longo do caminho de pedras estreito, todinho, eu vou gravar o vídeo próximo montando o canteiro. Serão 28 plantas maravilhosas para colorir esse local. Então vou ficando por aqui, um abraço, um beijo para vocês. Se o vídeo desse canteiro não for hoje ainda, amanhã ele vai estar no canal, tá bom? Um beijão, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.